E se eu te dissesse que existe uma ferramenta de autoconhecimento que te ajuda a tomar decisões certas e sem medo? Se você conhece aquela sensação de estar se sentindo perdida, sem saber se casa ou compra uma bicicleta, se muda de trabalho ou não, se termina um relacionamento ou não, se aceita aquela proposta de trabalho ou não, eu quero que você fique comigo até o fim, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como a sua alma se conecta com você para você se tornar a sua própria autoridade na hora de tomar decisões. Então chega de depender do conselho dos outros, ou chega de tomar uma decisão e aí virou a esquina e já começa a se perguntar se foi a decisão certa, duvidando de você mesmo, duvidando do resultado final, porque existe um jeito que funciona para você, para tomar essas decisões que vão te deixar seguras e que vão te colocar no seu caminho de vida. Isso não garante resultados estrondosos em toda decisão que você tomar, mas significa que as decisões que você tomar alinhadas com quem você veio ser são as corretas para você e vão te levar na vida que você veio aqui viver, sem depender tanto do que as outras pessoas estão pensando e sim do que é mais alinhado para você hoje. Oi, pessoal, meu nome é Yasmin do Projeto Original e hoje você vai entender como tomar decisões sem medo usando o seu desenho humano, que é o seu manual de instruções. Mas antes de mais nada, vamos começar pelo começo. Por que a maioria de nós hoje toma decisões de uma maneira que não é a correta pra gente? Número um, a gente tende a tomar decisões ou a partir do que é esperado da gente ou a partir da lógica, do que faz sentido na nossa cabeça. Então, quando a gente fala de decisões do que é esperado da gente, todos nós crescemos em uma sociedade condicionante, no sentido de que você cresceu para agradar os seus pais. A maioria de nós, quando a gente fazia uma coisa que era considerada errada, a gente ouvia às vezes até que ninguém ia gostar da gente ou que ninguém ia querer brincar com a gente. E todas as vezes que a gente tomava uma decisão que agradava os adultos ao nosso redor, a gente recebia um parabéns por isso. E ok, é claro que todo adulto tem que educar uma criança e colocar limites para que essa criança saiba conviver em sociedade. Mas o grande perigo aqui é que a maioria de nós cresceu com uma voz dentro da gente que quer agradar todo mundo, que passa por cima das próprias vontades em prol do que vão falar da gente. Nós, seres humanos, somos seres sociais. E quando a gente é pequenininho, se esses adultos que estão ao nosso redor não gostam da gente, isso ameaça a nossa sobrevivência, porque você precisa desse adulto para sobreviver, para comer, para estar seguro no mundo. Então é normal que todos nós tenham dentro da gente uma voz que quer agradar, que quer corresponder às expectativas. E eu acho que isso é ainda mais forte nas mulheres. Nós, mulheres, a gente tem muita facilidade de passar por cima das nossas vontades, dos nossos desejos e da nossa verdade para corresponder a essa expectativa que o mundo colocou na gente. Então, esse é um primeiro ponto. Se você não tem um trabalho muito interno mesmo, de se conhecer, de saber quem você é e de bancar suas decisões, mesmo que elas desagradem pessoas que você ama, você pode passar a vida inteira vivendo uma vida que não é correta para você, tentando agradar o outro. Mas posso contar uma coisa? As suas escolhas, elas deveriam ser suas porque as consequências serão. As consequências de desperdiçar uma vida inteira seguindo um caminho que não é seu, quem vai pagar não é o seu pai, não é sua mãe, não é o seu professor e não é o padre, é só você. Então você deveria escolher com o que é verdadeiro para tua alma e viver a tua verdade, o que você estava destinada mesmo para viver nessa vida, ao invés de ficar fazendo o que todo mundo espera de você. Parei para colocar uma blusinha aqui que me deu frio. Mas continuando, e aí, mesmo às vezes quando a gente não toma decisões esperando as outras pessoas, né? Ah, então vamos supor que eu não ligo tanto pro que falam de mim. A maioria de nós aprendeu a tomar decisões mentais, lógicas, raciocinadas, né? Ah, o que faz sentido para minha mente? Só que o grande problema disso é porque a mente ela é uma ferramenta maravilhosa. A mente ela serve para muitas coisas. Mas, de acordo com o desenho humano, ela não deveria ser a sua autoridade, porque a mente, ela cria cenários impossíveis de acontecer. Então, ela pode estar ou no futuro ou no passado e criando coisas que nunca vão acontecer, e a função principal da sua mente é te proteger. Então, muitas vezes a mente, ela vai pensar em tudo que pode dar de errado para que você se proteja, para que você se prepare, e isso muitas vezes gera muita ansiedade e não corresponde à verdade. Quantas de vocês achou que, por exemplo, se subisse num palco para falar, você, sei lá, ia acontecer a pior coisa do mundo? Ou se você mandasse mensagem para tal pessoa, ia acontecer a pior coisa do mundo e aquilo nunca aconteceu?
Ou aquela sensação de alguém manda, nossa, preciso falar com você. Aí você começa a ficar super ansiosa, super nervosa e vai ver, não é nada. Por quê? Porque a sua mente, ela tá sempre pensando no pior cenário possível pra te proteger. Então, muitas vezes, se você tomar decisões a partir da sua mente, não necessariamente você vai ter bons resultados, porque às vezes você nem consegue conceber isso. Mesmo que você seja uma pessoa, né, que trabalhe muito, seu mental, tal, que você pense positivo, a mente, ela só consegue conceber o que ela conhece. O desconhecido ela ainda não conhece. Então, voltar para o corpo, ter essa autoridade do corpo é muito importante. Até porque a neurociência já explicou que a nossa mente, ela não consegue processar tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Ela foca em uma coisa e nesse foco dela, ela fica muito limitada a ele. Então, a mente, ela foi sim desenhada para criar conceitos, para processar dados, mas ela não tem energia para direcionar o seu caminho de vida. Isso deveria estar na sua autoridade interior, na parte da sua intuição que mora dentro de você e que se conecta com você na hora de tomar decisões. Por isso que a mente ela oscila tanto e gera esse arrependimento. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, ou para decidir tudo mentalmente, ou para decidir tudo a partir do condicionamento, para agradar alguém. E quero só falar mais uma coisa da mente, porque faz uma retrospectiva aí, mas eu vejo que as decisões que mais me levaram para ser quem eu realmente vim ser foram as mais loucas, as que não faziam sentido para ninguém, a que todo mundo achou que eu tava maluca. Eu lembro, só para dar um contexto aqui, eu fiz faculdade de administração e eu fiquei quase 9 anos no mercado corporativo trabalhando em multinacionais. Eu trabalhei em uma das maiores empresas do país e fiz minha carreira lá. E eu lembro que quando eu entrei, assim, eu tinha um sonho de alcançar um cargo e quando eu alcancei esse cargo, para o mundo exterior, aquilo estava incrível. Para minha mente, aquilo também fazia muito sentido. Eu sempre recebia feedbacks muito positivos, que eu ia um dia ser a diretora da área, blá blá blá. Mas no meu coração, gente, aquilo me deixava tão triste, aquela possibilidade me deixava tão triste. Então, se eu fosse seguir só o que a minha mente estava falando, eu ia ter resultados. Mas a que custo, entende? E aí, quando eu fiz essa loucura de pedir demissão e tentar uma coisa que ninguém sabia o que era e que acharam que eu tava louca, pra mim aquilo era muito verdadeiro. Aquilo vibrava a minha alma, me entusiasmava, eu me sentia feliz, eu me sentia preenchida. E eu não sabia qual seria o resultado final. Se eu continuasse naquele caminho conhecido, eu sei qual seria o resultado final. Eu ia ganhar muito dinheiro, eu ia ter muito reconhecimento, mas eu ia estar quebrada por dentro. Então, o meu ponto é esse, sabe? Às vezes uma coisa pra mente ela é incrível, mas pro coração não é. E é disso que a gente vai falar melhor aqui. Então, o que é isso que eu tô falando do desenho humano, de autoridade, tarará? O desenho humano, ele trouxe essa revelação para a humanidade, que para mim é um grande presente que a gente ganhou, que é o conceito da sua autoridade. O desenho humano, ele revelou para o universo que a nossa inteligência na hora de decidir, tomar boas decisões, ela não tá na cabeça, ela tá no corpo. E aí é aqui que a gente entra no conceito de autoridade interior, que é a sua bússola pessoal. É, assim, tá perdido, não sabe o norte, não sabe o caminho? Usa a sua autoridade na hora de tomar decisões e depois me conta como a sua vida vai ser completamente diferente a partir do momento que você começar a usar a sua autoridade. E dentro do desenho humano, a gente tem 7 tipos diferentes de autoridade. Então, se você ainda não sabe o seu desenho, corre no nosso site, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você pode gerar o seu desenho gratuitamente. Você vai precisar colocar a sua data de nascimento, o local que você nasceu. Se você nasceu num vilarejo ou num lugar muito pequeno que não apareceu no mapa, coloca a cidade mais próxima, porque não vai ter problema no resultado final. E vai precisar também da hora que você nasceu. Então, se você não sabe, vai olhar sua certidão de nascimento, pergunta para algum parente, que aí isso vai fazer diferença também. Depois que você calcular o seu resultado de desenho humano, vai em autoridade. Você pode ter autoridade emocional, você pode ter autoridade sacral, você pode ter autoridade esplênica, você pode ter autoridade do ego, você pode ter autoridade autoprojetada, você pode ter autoridade ambiental, que também pode ser chamada de externa ou mental. E você pode ter autoridade lunar. Eu quero que você veja essa autoridade e depois escute o que é referente à sua autoridade. Eu vou falar de cada uma delas aqui. E por que que é tão importante seguir a nossa autoridade? Porque, como eu disse, a sua vida muda quando você para de correr atrás de validação externa e passa a confiar no seu próprio mecanismo interno. Gente, vocês vão ganhar um poder, vocês vão ganhar uma confiança em vocês mesmos, dá uma sensação de tipo.
eu posso confiar em mim. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei lidar com o que vier, porque você realmente fortalece a tua autoridade interior. Você para de dar autoridade para quem tá fora e começa a dar autoridade para quem tá dentro. E tem um alívio enorme quando a gente elimina esse peso da dúvida e começa a viver a paz de saber que mesmo que o seu caminho esteja desafiador, ele foi a escolha certa para a tua evolução e para o que você veio viver aqui. Então, se você tem autoridade emocional, o que que isso significa na prática, na hora de tomar decisões? Vou fazer um vídeo bem. Não quero explicar tanto tecnicamente da onde vem isso, mas pequenas ações que você já pode colocar em prática para você se conectar com a sua autoridade. Número um. Pessoas emocionais são muito intensas e muitas vezes, se a gente toma decisão no calor do momento de uma maneira muito espontânea, a gente tende a se arrepender depois. Então, vou dar alguns exemplos rapidinho só para você ver se você não se identifica, porque eu também sou autoridade emocional. Então, por exemplo, vamos supor que faz tempo que você não vê seus amigos. Aí, quando você sai, você fica tão empolgado de ver seus amigos e aí você combina mais 15 coisas para fazer com eles. Chega na hora de fazer essas coisas, você fala, gente. Onde que eu tava com a cabeça? Não tem nada a ver com isso. Ou, tipo, não posso gastar essa grana agora, ou eu não quero ir, ou esse rolê não tem nada a ver comigo. E aí você se arrepende. Aí você tem que voltar atrás. Você tem que falar, putz, meti os pés pelas mãos, não tem nada a ver. Ou o contrário também acontece. Às vezes você acorda num dia super ruim. Você não tá legal naquele dia. Aí você começa a falar, deve ter alguma coisa errada na minha vida. Tem alguma coisa errada, porque não é normal eu estar triste assim. Aí você vai lá e termina com seu namorado. Aí depois você tem que colocar o seu rabinho entre as pernas e falar que se arrependeu, porque na verdade você não queria ter terminado com seu namorado, você só tava num dia ruim. Então, a gente que é emocional, a gente é tão intensa, a gente sente com tanta intensidade mesmo as coisas, e às vezes a gente sente emoções que não tem uma causa provável, é simplesmente assim, é uma reação química do seu corpo. Você vai ter emoções em determinados dias que não significam nada. Só que aí a sua mente, ela vai querer te contar uma historinha por trás daquilo. Então, ou é o namoro que tá ruim, ou é o emprego que tá ruim, aí você quer jogar tudo pra cima e depois você se arrepende, ou você combina mil coisas que não tem nada a ver com você, porque naquele momento você tá muito entusiasmada. Então, pra você que é emocional, não existe verdade no agora. E eu sei que isso é difícil, como uma pessoa extremamente impulsiva que sou, também tenho TDAH, também sou muito emocionada. Eu sei que isso é difícil, mas eu aprendi na experiência a esperar antes de tomar decisões importantes, porque isso vai fazer toda a diferença. E se alguém tá te apressando para tomar uma decisão, né? Se você tem que tomar uma decisão muito rápida, provavelmente não é para você, tá? Então deixa a oportunidade passar. E eu aprendi muito a falar com as pessoas assim, olha. é, Aqui todo mundo já sabe que eu trabalho com desenho humano, né? Mas mesmo que você não trabalhe, você fala, gente, eu fiz uma ferramenta de autoconhecimento aí e a moça falou que eu preciso esperar pelo menos 3 dias. Ou se você ainda não quiser falar isso, fala, eu preciso checar na minha agenda, posso te responder daqui 3 dias ou daqui uma semana. Enfim, mas espera ter mais clareza. Espera a onda, a emoção da onda passar e acalmar na hora de decidir, porque vai ficar mais claro pra você o que você quer. E uma coisa que ajuda muito é, então vamos supor que você tem que tomar a decisão se você vai aceitar um convite para fazer uma palestra. Comece a se imaginar fazendo aquela palestra, comece a imaginar como vai ser o processo, você preparando aquela palestra, nanã, e aí vê como você se sente. Te dá vontade de fazer aquilo? Você fica animada, mesmo que você tenha um medinho, você fica animada, você acha que vai ser legal? Ou pensar naquilo te entristece? Porque também, apesar da gente não poder confiar nas nossas emoções no calor do momento, a gente pode sim confiar nas nossas emoções observando a onda a partir dos dias. Então, de repente, por exemplo, você tem um emprego dos sonhos, mas todo dia que você vai para esse emprego, você se sente triste, você se sente traindo a sua alma, por mais que isso faça sentido mentalmente. Não é o caminho para você. Então, suas emoções, elas têm sim verdade, só não é no calor do momento. Você tem que observar a onda e ver como você se sente a partir dos dias até você ter clareza. E tudo bem mudar de ideia. Nós emocionais, a gente muda muito de ideia, porque justamente a gente é movido pelas nossas emoções e emoções, elas vão flutuando até a gente entender qual é a verdade. Imagina que é um mar que tá muito bravo e você precisa esperar ele acalmar para ver o que que tá lá embaixo. É mais ou menos essa a lógica. Agora, se você tem autoridade sacral, então
Você é um gerador ou um gerador manifestante. E para você, a questão de esperar o sim, esperar o seu corpo responder a algo é muito importante. Então, todo gerador e todo gerador manifestante, para tomar decisões, precisa estar em resposta a partir do que é um sim sacral. Por quê? Porque quando o seu corpo dá sim, isso significa que você tem energia para se comprometer com aquilo. Então tá, vamos voltar porque eu acho que eu falei termos que podem ficar confusos se você é novo no desenho humano. Todo gerador e todo gerador manifestante tem um centro de energia definido que a gente chama de centro sacral, que também é uma bússola para você, porque esse é o único centro do corpo humano inteiro que tem a capacidade de gerar energia de maneira consistente e sustentável, desde que ele esteja em resposta. Então, o que que acontece? Imagina que esse seu corpo, esse seu centro sacral, ele tem uma sabedoria muito grande de onde colocar energia e de onde não colocar energia. Todas as vezes que você se compromete a algo a partir desse sim, e é muito louco assim, porque é uma coisa que vem do corpo mesmo. Seu corpo se inclina pra frente, você se entusiasma, você sente esse aham. Normalmente até não é um sim, claro, né, do jeito que eu tô falando, às vezes é um aham, eu quero, sabe? Eu vou pra isso. E pode ser desde você tá escolhendo uma fruta no mercado e uma fruta te chama e a outra você fala, por mais que você ame, você fala, nossa, não quero isso hoje. Como coisas mais importantes, como eu quero mudar de país, eu quero fazer alguma coisa. E uma grande maneira de você saber se algo é para você ou não é se dando algo para responder. Então, se faça perguntas de sim ou não. Peça para as pessoas ao seu redor te fazerem perguntas de sim ou não. Vê o que que é esse aham e o que que é esse ah. Ou pode ser isso ou aquilo também, né? Então, por exemplo, para você que é um gerador ou gerador manifestante com autoridade sacral, ao invés de eu falar assim, o que que você quer jantar hoje? Eu posso te dar opções e aí você vai ver o que seu corpo quer, entendeu? E começa no simples mesmo. Vocês precisam, tipo assim, colocar a roupa que você quer, acordar a hora que você quer, comer a comida que você quer. Se reconecta com esse desejo, com esse sim, com esse prazer de viver em resposta a partir do que é um sim pra você e aprende a falar não. A vida de um gerador e de um gerador manifestante só começa de verdade depois que ele aprende a falar não. Porque, gente, se vocês não sabem falar não, desculpa, mas assim. Não vai rolar, tá? Então, esse é o maior conselho. E pra vocês que são autoridade sacral, se não é um super sim, é não. Ou pelo menos um não agora, sabe? Então, saiba essa diferença. Se você tá meio blé, será? Não sei e tal. Provavelmente isso não é pra você. Então, tem que ser esse sim que te entusiasma, tá? É claro que se você tá com deficiência de ferro, você tá muito cansada, vai cuidar da sua saúde, porque senão seu corpo não vai responder como ele poderia, né? Se você tá, de repente, com a ferritina 12. Não sei, chutei, não sei número. Mas assim, você tá com a vitamina D baixa, a ferritina baixa, o ferro baixo, a B12 baixa. Aí você não vai ter vontade de fazer nada mesmo, tá? Então também, assim, deixa a sua saúde em dia, mas na hora de tomar decisões, é esse sim ou não. Quero ou não quero, é papum. Se você tem a autoridade esplênica, a autoridade esplênica, ela é totalmente diferente da autoridade emocional. Na emocional, que foi a primeira que a gente falou, não existe verdade no agora. Na esplênica, a verdade está no agora. Você veio para ser espontânea, você veio para saber no calor do momento o que é um sim ou não. Às vezes vai ser como se fosse um sussurro, sabe? A autoridade esplênica ela é muito no momento, às vezes ela é muito no corpo também. Então, entender o que é o seu sim, assim, o que é para você alguma coisa que é isso, isso é para mim. Às vezes é um arrepio, às vezes é uma sensação corporal, às vezes eu já ouvi de muitas alunas falarem que é essa sensação de é isso que eu quero. E a autoridade esplênica, ela é tão louca, gente, assim, que ela sabe coisas que não tem muita explicação. Por exemplo, já ouvi relatos de aluna, assim, que tava num relacionamento há mais de 10 anos e começou a ir numa academia, olhou uma pessoa e falou, é ele. E aí ela falou, né, porque ela se sentiu muito mal com isso, e ela falou que, assim, ela não chegava nem perto do cara, sabe? Nem perto, porque tipo, é uma sensação. E aí ela falou assim, meu, não chegava nem perto. Aí quando ela terminou o relacionamento dela, ela já tava solteira e tal, acabou conhecendo esse cara e eles casaram e eles têm filhos hoje, eles estão super felizes, mas é muito louco. A autoridade esplênica tem essas histórias assim. A Ju, minha sócia, né, que vocês veem em vídeo aqui, também, o marido dela é esplênico e falou que depois do primeiro encontro com ela já sabia que ia casar com ela. É muito louco. A autoridade esplênica sabe e sabe na hora. E muitas vezes, se você não segue isso que você sentiu na hora, a sua mente vem te contar historinhas e tentar te dissuadir de fazer aquilo, né? Então, pensar em mil coisas que podem dar errado. Então, vocês precisam estar muito observando o momento presente, saber o que que é o seu é isso e ir atrás do seu é isso, né? Não.
Obviamente, não falando pra você trair ninguém e tal, mas pra você confiar mesmo nessa intuição, porque a tua intuição é muito forte. Pessoas de autoridade esplênica, inclusive, né, dando um bônus aqui, que ficam muito doentes, pode ter certeza que você não tá ouvindo a tua intuição, tá? Você tá fazendo alguma coisa, tá mantendo um hábito, ou um vício, ou um ambiente, ou um trabalho, ou um namoro que não é mais pra você, e você tá insistindo naquilo mesmo quando o seu corpo sabe que isso não é correto para você. Então, observem. Se você tem autoridade autoprojetada, então, para você, o seu senso de identidade, de quem você é muito importante. E seu senso de direção também. Essa é sua bússola. Você não pode trair esse compasso moral que você tem, senão vai ser muito ruim para você, para sua autoestima. Pessoas de autoridade autoprojetada, na minha opinião, assim, o que mais faz sentido para vocês na hora de tomar decisão é se colocar assim: eu sou o tipo de pessoa que faria isso. Eu sou o tipo de pessoa que aceitaria esse emprego. Esse emprego está alinhado com a minha direção, com o que eu vejo para o meu futuro. Vocês precisam se perguntar isso. E quando a resposta for não, acreditar nisso, sabe? Então, vamos supor, vou dar um exemplo só porque tá muito em alta agora. A gente tá no futebol, né? Tá acontecendo a Copa do Mundo enquanto eu gravo esse vídeo. Aliás, a final foi ontem, Espanha ganhou. Brincadeira. Mas assim, então vamos supor que você tá no futebol. E todo mundo que tá no futebol faz. é, a maioria dos jogadores promovem casa de aposta. A maioria faz isso. Só que um jogador, vamos supor, que tivesse autoridade autoprojetada, ele deveria se perguntar: mas eu sou o tipo de pessoa que faz propaganda de casa de aposta? Mesmo que o mundo inteiro esteja fazendo. Eu sou o tipo de pessoa que faz isso e seguir essa verdade, né? Eu sou o tipo de pessoa se colocar nessa situação e pensar nisso. E eu dei um exemplo grande, mas podem ser coisas pequenas, tipo, eu sou o tipo de pessoa que come isso todos os dias e confiar nessa verdade. Outra coisa, se você é uma pessoa que tem autoridade autoprojetada e você tem autoestima baixa, precisa fazer terapia. Precisa mesmo, tá? Você precisa se ver com outros olhos. Você precisa ter uma boa imagem de você mesmo, né? Uma autoimagem forte, fortalecida, confiante, porque senão você vai deixar oportunidades passar. As oportunidades vão chegar, oportunidades que são super alinhadas, coisas que ressoam com sua alma, da mensagem que você veio transmitir, das pessoas que você veio ajudar, mas você vai olhar pra isso e você vai ter aquela síndrome de impostora e não vai aceitar. Então, assim, se você tem autoridade autoprojetada, você precisa muito ter uma autoestima fortalecida. Você precisa saber o seu valor. Senão, você vai deixar oportunidades passar. Então, isso é uma coisa que eu recomendo para todos vocês também. Agora, se você tem a autoridade do ego, a autoridade do ego, ela tá muito relacionada a poder, a querer, a desejar, a se sentir poderosa mesmo, sabe? E principalmente nós mulheres, a gente foi ensinado que isso é feio. Então, das pessoas que eu trabalhei pessoalmente, assim, as que eu vi serem mais condicionadas eram as autoridades do ego. Primeiro que é super raro, é menos de 2% da população. Aí você já é ou uma projetora ou uma manifestadora, e normalmente você cresceu ouvindo que você é egoísta, que não pode, que não. Então, o que que acontece assim? A autoridade do ego, ela é muito conectada com o eu, o que eu quero, o que é meu. Então, vamos supor, uma criança que tem a autoridade do ego e ela tem um brinquedo que ela gosta muito, ela não vai gostar de dividir esse brinquedo. E muitas vezes os adultos ficam, ah, isso é feio, tem que dividir, não pode querer, não pode falar assim e tal. Só que assim, gente, vamos lá. Vamos supor que você comprou um carro. Você comprou uma Porsche que você ama. Você vai querer dividir com os outros? Teu vizinho vai brincar com você, você vai falar: "Não, pode pegar minha Porsche, vai lá, faz o que você quiser com ela". Então, por que que a gente faz isso com as crianças? Eu entendo que sim, de novo, né? Eu comecei falando que a gente tem que criar filhos com limites, aprender a conviver em sociedade, beleza. Mas a gente trata a criança como se ela fosse um monstro por ela não querer dividir uma coisa, mas eu tenho certeza que se você tem uma coisa de valor pra você, você também não quer dividir. Você não vai pegar uma Chanel que você pagou 50 mil reais e dá pra qualquer pessoa usar. Não vai. Então, tô falando isso porque eu acho que as pessoas que têm a autoridade do ego, elas precisam se curar desses condicionamentos que elas receberam na infância. Elas precisam saber que não tem nada de errado em querer e que o que ela quer muito, o que ela deseja, o que faz ela se sentir mais poderosa, mesmo que não faça sentido para mais ninguém, é o caminho dela. Então, a Ju tem uma história muito boa. Que ela tem uma amiga que tem a autoridade do ego, que tava num relacionamento, e um dia elas foram conversar, e a menina claramente não queria mais estar naquele relacionamento, mas ela ficava muito assim. Ai, mas ele gosta muito de mim. Ai, mas ele vai sofrer. Ai, mas o que que vão falar? Mas a mãe dele.
Cara, isso não é motivo pra estar num relacionamento. É claro que você não precisa fazer a outra pessoa sofrer deliberadamente, mas o sofrimento, ele faz parte da experiência. E assim, se coloca no lugar do outro também. Você ia querer que alguém ficasse com você por pena? Então, sabe, quem tem a autoridade do ego precisa se reconectar. Cara, não tá mais feliz? Termina. Vai atrás do que você quer. Você veio aqui pra ir atrás do que você quer. E eu sei que pessoas do ego, quando. Normalmente vocês têm muito medo de fazer mal para os outros, porque vocês não querem ser egoístas, vocês não querem passar por cima do outro. Mas a verdade é que o que for alinhado para você, para o seu coração, não vai ser ruim para o outro, sabe? Às vezes o término para essa pessoa, tudo bem, ela vai sofrer por um tempo, mas vai ser bom para ela também. Quem nunca sofreu? O sofrimento também faz a gente crescer. Então, assim. Se reconecte com seus desejos, com o que você realmente quer, sabe? E por mais louco que seja, coloca isso num papel e não conta pra ninguém. Mas assim, você quer ser famosa? Seja famosa, sabe? Não tenha medo de assumir isso pra você mesmo. Você quer ter um relacionamento? Assuma isso. Porque enquanto a gente fala que não quer uma coisa que a gente quer, o universo não vai mandar pra gente. Então, assim, se reconecta com quem você, com o que você quer. E você quer alguma coisa. Você veio aqui pra querer, você veio pra desejar, você veio pra ser muito poderosa. Então, assim, chega de fingir que você é pequena, tá? Não dá mais. Eu fui esses dias num retiro, de uma professora, ela é muito engraçada, muito maravilhosa, que é a Isabel Otto, muitas de vocês devem conhecer. E ela falava assim, gente, 2026, chega, não dá mais tempo, sabe? Tipo assim, assume o que você quer e pronto, bola pra frente. Se você tem autoridade ambiental, que também pode ser chamada de mental, também pode ser chamada de externa, mas vamos colocar aqui ambiental. Se você tem autoridade ambiental, saiba que você é uma pessoa extremamente sensível. Muito sensível. Assim, se eu pudesse escolher um desenho sensível, empático, muito sujeito ao ambiente, é você. Vocês são extremamente sensíveis. E por isso que um dos nomes dessa autoridade é ambiental. Porque no ambiente errado, você vai tomar decisões erradas. No ambiente correto, você vai tomar decisões corretas. Então, assim. É muito importante o seu ambiente. E aí a primeira dúvida é: como que eu sei se o ambiente é correto? É muito simples. Como você se sente nele? Porque você é sensível, você percebe o ambiente. Esse ambiente, ele te inspira. Esse ambiente, ele faz com que você seja mais leve, faz com que você seja mais feliz, faz com que você fique mais tranquila, faz com que você se sinta bem? Ou é um ambiente que tá sempre te colocando pra baixo, que tá fazendo sempre você ficar correndo, ou pressionado, ou duvidando de si mesmo? Enfim, o que que esse ambiente te mostra? E para grandes decisões, toma muito cuidado para não tomar decisões perto de muita gente. Por quê? Porque você é uma pessoa que tipo assim, você sente os desejos dos outros, você sente os medos dos outros, você sente as emoções dos outros, você sente tudo dos outros. Então, tomar cuidado com isso. É muito legal você dar uma volta na natureza, sabe? Ter tempo para decidir, não se pressionar muito. Outra coisa é que essa autoridade se beneficia muito de se ouvir em voz alta. Então, às vezes você ligar para uma amiga para contar o que você está passando, não para ouvir o conselho dessa amiga, mas para se ouvir, ajuda muito. Inclusive, não falei isso, mas na autoridade autoprojetada que eu falei antes, se você estiver ouvindo ainda, faz sentido você também falar em voz alta. Então, às vezes assim, ou uma amiga que você pode falar, ou fazer terapia. Terapia ajuda muito, né? Porque aí você fala e você mesmo organiza seus pensamentos. É, às vezes manda áudio pra você mesma, cria um grupo no WhatsApp com você mesma e se manda áudio. Essas coisas ajudam muito. E a clareza, né, pra quem é ambiental, que eu já ouvi muito de aluna nossa falando, é que é uma. É difícil explicar pra quem não é, né? Eu vou explicar o que eu ouvi elas falarem, mas eu não posso falar por experiência própria porque eu não tenho essa autoridade. Mas essa aluna, que é muito querida, ela falava assim. Que é como se você simplesmente soubesse. E é uma sabedoria que não é tipo blá 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 da mente, sabe? Aquele radinho que fica tocando na mente de todo mundo, assim. Não é isso. É um saber supraconsciente. Ela até explicou que tem uma teoria de Jung que explica isso, mas eu não vou lembrar exatamente para falar para vocês. Mas é um simplesmente sei. Não tem dúvida. Eu sei, eu simplesmente sei. Sei lá, é uma clareza, é uma certeza interna de eu simplesmente sei. Não é uma coisa assim que fica, ai, mas se eu fizer isso, eu vou ter esse resultado. Mas ai, não são mirabolantes assim. É um simplesmente sei. Outra coisa que ajuda muito pra vocês, assim, pelo menos uma vez por semana, pra você conseguir organizar seus pensamentos, porque você tem muitos pensamentos, é journaling, sabe? Escrever. Escreve, 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 escreve. Isso vai te ajudar muito. É um simples hábito que vai te trazer muita clareza. Porque se o cérebro estiver muito cheio de informações, vai ser difícil você conseguir acessar essa parte sua de mais sabedoria, sabe? Então, pelo menos uma vez na semana.
colocar as coisas pra fora vai te ajudar muito. E aí, pra gente finalizar, tem a autoridade lunar. Se você tem essa autoridade, você é automaticamente uma refletora, né? Os nossos unicórnios do desenho humano. E basicamente, a maneira como você foi feita para tomar decisões é aguardando um ciclo lunar. Então, eu sei que isso parece muito doido, mas é claro que você não precisa esperar um ciclo lunar, né? Não precisa esperar um mês para saber a cor do esmalte que eu vou passar ou o que que eu vou almoçar hoje. Não é isso. Mas para decisões importantes, né? Então, vai mudar de emprego, vai mudar de cidade, vai aceitar se vai casar ou não. Aí sim você precisa esperar um ciclo lunar. Se a pessoa que tá com você te apressa, quer que você tome decisão agora, já saiba que não é para você. Vocês vieram aqui para ter tempo para decidir. Vocês sabem que nem tudo é tão urgente quanto a gente acha. Vocês são muito sábios. Refletores são pessoas muito sábias. Então, assim, tempo, tempo, tempo. O ciclo lunar vai te ajudar a ter muita clareza. E a vida, ela vai te trazendo, assim, as coisas, sabe? É muito louco, assim, porque você recebe um convite, aí depois você vê um outro sinal e um outro sinal, e aí as coisas elas vão ficando mais claras pra você com o passar do tempo, sabe? Se é pra você ou se não é pra você. Uma coisa que pode ajudar refletores é ir num ambiente que vai fazer. Por exemplo, vamos supor, você vai mudar de casa. Não dá pra você só ver o anúncio online, você tem que ir lá, você tem que sentir a energia do lugar, você tem que ver como você se sente no ambiente. Isso tudo é muito importante pra você ir até o local, entender e fazer as mudanças com calma. Refletor precisa de calma, refletor precisa de pausa, refletor precisa de paciência. Isso vai ajudar muito vocês. Quero só contar uma curiosidade que eu acho muito legal, que vocês lembram de um dos presidentes dos Estados Unidos que chamava Jimmy Carter? A esposa dele se chamava Rosalind Carter e ela era uma refletora. E eu acho muito legal uma história deles que mesmo antes do Jimmy ser presidente, eu acho que ele era senador, governador, não sei. Mas eles já namoravam e ele pediu ela em casamento e ela demorou um mês pra aceitar. E eu achei isso tão legal, tão refletora, porque é isso mesmo, ela não saberia na hora e tá tudo bem. O homem certo pra você vai esperar, entendeu? Então, não sei. Eu não sei como é ser refletor. Se tiver algum refletor aqui, deixe nos comentários que eu vou amar saber. Mas saiba que vocês não vieram pra tomar grandes decisões com muita pressa, tá? Vocês vieram aqui pra realmente ter tempo pra decidir e para ver se isso faz sentido mesmo, sabe? É para que essa resposta seja revelada para você de uma maneira muito gentil, generosa e com muito amor. E aí, meus amores, usa essa bússola, testa, você não precisa acreditar em mim, mas coloca em ação para ver se isso faz sentido para você. O desenho humano é um experimento. Então, testa, vê como que é, sabe? A gente também pra gente entender a nossa autoridade, pra gente confiar na nossa autoridade, a gente precisa ter intimidade com ela. Para pra pensar na sua melhor amiga. Você confia na sua melhor amiga porque você já passou poucas e boas com ela e você sabe que ela é confiável. A gente precisa criar essas evidências com a nossa autoridade, a gente precisa refletir sobre isso. Todas as vezes que eu não segui minha autoridade, qual foi o resultado? E todas as vezes que eu segui minha autoridade, qual foi o resultado? Para que você crie mais confiança mesmo. E às vezes você vai testando em coisas pequenas para quando chegar no grande, você realmente. Cara, eu banco essa decisão, eu não olho pra trás, eu sei que ela é certa pra mim, mesmo que o resultado não seja exatamente o que eu imaginei, eu sei que era exatamente isso que eu precisava viver. E aí, se você deseja continuar estudando o desenho humano e ter a sua visão do seu desenho humano com a gente, eu te convido a conhecer mais sobre os nossos produtos, os nossos mapas, os nossos cursos, que vai ser um grande prazer ter você com a gente. Muito obrigada por chegar ao final de mais um vídeo, é sempre um prazer poder falar aqui com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo gratuitamente aqui pro YouTube. E nos vemos nos próximos. Beijo!